Antes de você acompanhar o próximo programa da Memory, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook. Acesse agora a Memory News, curta a página, siga a gente. Obrigado a você que sempre curte a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva, é de graça, você vai gostar. Tem o nosso Instagram, News Memory, que você segue e fica por dentro das notícias. O nosso Twitter com o M tweetando. E o nosso site atualizado, memoryavance.blogspot.com. memoryavance.blogspot.com. É a Memory. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Olá, boa noite. Um ótimo domingo para você que acompanha o Doc News, você que ouve via áudio web pela Memory News no Facebook, que está completando 5 anos de existência. Que maravilha! Memory News 5 anos no Facebook. E você que me acompanha também pelo MemoryTube, o nosso canal do YouTube. Você é o nosso convidado a partir de agora para acompanhar as principais informações na sua revista eletrônica da rede social. E vamos começar falando sobre política no Doc News. A retirada de brasileiros que se encontram em locais de risco de coronavírus só ocorreria em caso de quarentena, alegou o presidente Jair Bolsonaro do Sem Partido, na tarde de hoje. Após coletiva do Ministério da Saúde sobre o tema, Bolsonaro afirmou se tratar de uma ação que cabe mais ao Congresso por envolver os cofres públicos. Aspas para o presidente. Se me arranjarem recursos e meios, começamos a arranjar. Voos a partir de agora. Fecha aspas, declarou o presidente. E ainda ele conclui, custa caro um voo desses. Aí se for fretar um voo acima de $500 mil o custo, pode ser pequeno para o tamanho do orçamento brasileiro. Mas depende da aprovação do parlamento. Aí é com eles. Continuou. A fala de Bolsonaro foi endossada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que salientou a necessidade de realizar as escalas em outros países para retirar brasileiros dos locais como a China. Aspas para ele, não temos voo direto. Você sai da China e faz conexão em Paris, Frankfurt. Fecha aspas, observou o ministro da Saúde. Doc News Mundo. O Senado americano decidiu nesta sexta-feira, dia 31, que não convocará novas testemunhas para depor no processo de impeachment do presidente Donald Trump, abrindo assim caminho para sua absolvição. A medida era considerada a última tentativa dos democratas para prolongar o processo contra o presidente dos Estados Unidos, mas a proposta foi derrubada com 51 votos contrários e 49 a favor, após mais de 4 horas de debate no plenário. A maioria republicana na casa, que barrou a proposta, também deve absolver Donald Trump na votação final, que deve ocorrer na tarde de quarta-feira, dia 5, um dia depois de o presidente fazer o discurso dos Estados da União.
A expectativa era que os senadores decidissem já nesta sexta o futuro de Trump, mas os parlamentares acabaram decidindo por fragmentar a última etapa do processo, com os argumentos finais na segunda-feira, dia 3, e discursos do plenário na terça. Uma das possibilidades era que a votação fosse a segunda-feira, dia 3, data que coincidiria com o início das primárias democratas em Iowa. 4 pré-candidatos do partido são senadores: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar e Michael Bennet. E a expectativa era de que eles fossem ao estado para os últimos eventos de campanha dessa primária com o impeachment já resolvido. Como a votação final foi adiada, eles podem ser obrigados a ficar em Washington. O presidente é acusado de abuso de poder por pressionar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar Joe Biden, líder das pesquisas entre os democratas para ser o candidato à presidência na eleição de 2020 e ex-vice-presidente durante a gestão de Barack Obama. Em 16 de janeiro, um órgão do Congresso responsável por auditar as contas do governo federal concluiu que Trump violou a lei ao reter uma ajuda militar de 391 milhões de dólares para a Ucrânia. A verba foi aprovada pelos deputados para ajudar Kiev a combater os separatistas apoiados pela Rússia na parte oriental do país, mas retida pela Casa Branca como maneira de pressionar Zelensky a investigar Joe Biden e seu filho Hunter, que trabalhou no conselho de uma empresa de gás ucraniana. Para Trump, Biden teria agido para demitir o contestado e procurador-geral da Ucrânia que investigou a empresa de gás no qual o filho atuou. Hunter, porém, nunca foi alvo do inquérito e as apurações se concentravam no período anterior à sua chegada à campanha. O presidente americano também é acusado de obstruir o Congresso ao atrapalhar as investigações depois que o episódio foi descoberto. O republicano nega todas as acusações e afirma que a oposição tenta fazer uma caça às bruxas contra o seu governo. Os democratas defendiam a convocação de testemunhas, principalmente o ex-assessor da Casa Branca, John Bolton, mas a maior parte dos republicanos era contra. Bolton, ex-assessor de segurança nacional, escreveu um livro ainda não publicado no qual detalha que Trump disse a ele querer congelar a ajuda financeira à Ucrânia, até Kiev abrir as investigações contra rivais democratas. A Casa Branca vetou a publicação do manuscrito. Nesta sexta-feira, o jornal The New York Times revelou que Bolton também relatava na obra que, depois de 2 meses antes de Trump pedir ao presidente da Ucrânia um telefonema para investigar seus adversários políticos, o presidente o instruiu a ajudá-lo na tarefa. Nesse cenário, a oposição, que conta com 47 assentos no Senado, precisava de apoio ao menos de 4 republicanos moderados para conseguir autorizar as convocações. Os democratas até conseguiram convencer 2 republicanos, Mitt Romney e Susan Collins, mas os outros 2 senadores estavam em dúvida. Lisa Murkowski e Lamar Alexander anunciaram ao longo desta sexta-feira que iriam votar contra o projeto, o que viabilizou a aprovação. Doc News. News em Foco. O empresário Ricardo Mansur, de 71 anos, foi preso nesta quinta-feira, dia 30, em São Paulo. Ele foi dono da falida rede varejista Mapping, gestor de banco Crefisul, e estava foragido. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, o juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, autorizou a transferência de Mansur para prisão domiciliar. Procurado, o advogado do empresário Marcelo Rocha Leal não se manifestou até a publicação da reportagem. Ricardo Mansur foi originalmente condenado em maio de 2011 a 5 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Marcelo Cavalli, também da 6ª Vara Criminal Federal, por gestão fraudulenta do Mapping, Previdência Privada e no Banco Crefisul. Em 2014, o mesmo magistrado condenou Mansur a 2 anos e meio de prisão, que poderiam ser substituídos por prestação de serviços comunitários ou doação de 500 salários mínimos à entidade assistencial. Na ocasião,
O juiz entendeu que Mapim, administradora dos consórcios, desviou cerca de 2,5 milhões de reais, valores pertencentes a consorciados. Segundo o magistrado, o empresário agiu com culpabilidade elevada, valendo-se de sua posição de superioridade hierárquica, para que funcionários participassem de esquema negocial sofisticado para a inserção de dados falsos na contabilidade da administradora de consórcio. Doc News Esporte. O Atlético Mineiro está interessado na contratação de Jefferson Soteldo, do Santos. O clube mineiro ofereceu 12 milhões de dólares, o equivalente a 51,4 milhões de reais, para comprar o atacante venezuelano do mercado da bola. A informação foi publicada pelo Hoje em Dia. O Peixe é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto outra metade pertence ao Huachipato do Chile. O All Sport apurou que o Galo conta com a aprovação do clube chileno para seguir o negócio, mas o Peixe promete fazer jogo duro. Os mineiros querem se valer de uma cláusula de obrigaria o Santos a comprar o percentual de Huachipato por cerca de 6 milhões de dólares, 25,7 milhões de reais, em caso de proposta do valor oferecido pelo Atlético Mineiro. O Peixe nega a existência de tal cláusula e afirma que já rejeitou uma proposta do Galo, que iniciou sondagens pelo venezuelano no começo de janeiro. O clube mineiro conta com investidores para fechar a negociação. Soteldo foi o principal destaque do Santos na última temporada e desfalca o Peixe neste início de ano em virtude da convocação para disputar o torneio pré-olímpico pela Venezuela. Doc News Esporte. No último domingo, dia 26, a estrela da NBA, Kobe Bryant, morreu em um acidente de helicóptero aos 41 anos. O acidente aconteceu em Calabasas, cidade da região metropolitana de Los Angeles. O ídolo do basquete, com outras 8 pessoas, entre elas uma de suas filhas, Gianna, que também morreu no acidente. As notícias foram divulgadas pelo LaCounty Sheriff, autoridade local da cidade, que não deu mais detalhes das vítimas. O helicóptero havia caído em uma área descampada por volta das 9h45, horário local, 3h45, horário de Brasília. Não houve vítimas no solo. Segundo o canal ESPN americana, o compromisso era esportivo e para a filha Gianna. Eles estariam a caminho de Mamba Academy, localizada na cidade de Chosen Oaks, localizada a 30 quilômetros do acidente. Com 20 temporadas da NBA, 18 presenças na All-Star, 5 títulos da NBA, 2 prêmios da MVP, finais da temporada de 2008, as maiores conquistas de Kobe Bryant são os números impressionantes, apesar de não ter chegado à altura do que ele fez em seus 41 anos de vida. Doc News Brasil em Foco. As placas padrão do Mercosul passam a ser obrigatórias em todo o Brasil, e isso vale para todos os motoristas que instalarem um novo emplacamento em seus veículos. O novo modelo vai ser apresentado nesta sexta-feira, dia 31. Desde 2014, as placas já estavam sendo anunciadas. No entanto, embates judiciais, problemas de adaptação no caso do emplacamento das novas placas, além do credenciamento das fabricantes, fizeram com que a decisão fosse adiada. As novas placas são compostas por 4 letras e 3 números, inverso do modelo anterior. A mudança visa o aumento da frota de veículos no Brasil, além de mais de 450 milhões de combinações, essa que é a quantidade de 157% maior do que 175 milhões do sistema antigo. Doc News Discovery. Uma nova espécie de dinossauro encontrada no Brasil foi apresentada em estudo publicado nesta sexta-feira, dia 31. O réptil pré-histórico viveu há 230 milhões de anos e ainda foi pouco estudada por ser raro de se encontrar fósseis.
A pesquisa foi resultado da parceria da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, no Rio Grande do Sul, com a Virginia Tech dos Estados Unidos e o Museu de La Plata, na Argentina. O fóssil da espécie Namosutius coisensis foi encontrado pelo paleontólogo da UFSM, Rodrigo Tempe Miller, no município de Agudo, Rio Grande do Sul, durante visita em um sítio de escavação em março de 2019. Esta é apenas a quarta vez que um fóssil desse dinossauro foi encontrado em todo o mundo, sendo que a última vez foi há 50 anos na Argentina. Os outros raptores foram encontrados no século XIX na Escócia. Uma das características desse grupo de répteis pré-históricos é o formato do focinho, que era alongado e projetado mais para frente do que mandíbula. Os dois dentes inferiores também são característicos por serem bem grandes e terem uma carapaça. O Dinamosutius seria um primo do crocodilo, já que existe parentesco na cadeia evolutiva, mas não diretamente. Os estudos anteriores indicam que esse dinossauro era terrestre e se locomovia com as 4 patas, mas podiam se levantar usando apenas patas traseiras em alguns cascos. Doc News. Celebridades. Internada há quase uma semana no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Asa Branca vai poder receber visitas de amigos, fãs e familiares. Segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira, dia 31, no perfil oficial do locutor no Instagram, essa foi uma decisão dos médicos diante do quadro de saúde dele. Aspas, com muita tristeza, o coração partido, informa a todos que o corpo médico de ICESP acabou de liberar a visita para nosso querido Asa Branca por 24 horas ininterruptas, pois seu estado de saúde é muito crítico. Vamos orar muito para que Deus faça o melhor para o nosso amigo. Fecha aspas, informa a nota. Sandra dos Santos, mulher do locutor, disse que ele foi medicado e está sendo sedado. Aspas para ela, aumentaram a morfina, mas mesmo assim, às vezes ele dá uma acordadinha. Ele é muito forte, fecha aspas, afirmou ela. Asa Branca luta contra o câncer de mandíbula e a equipe médica já havia informado que não havia mais perspectiva de melhora. Aspas, eles disseram que realmente está no fim, que não tem mais nada a ser feito. É só evitar que ele não sinta dor, nem desconforto, fecha aspas, explicou a mulher do locutor. O artista estava sendo medicado com morfina para aliviar os sintomas de manter a sedação. Apesar da alta dosagem, o remédio não tinha surtido efeito. Doc News, São Paulo. O censo da população em situação de rua 2019 indicou que 85% das pessoas que moram nas ruas da capital paulista são do sexo masculino. Segundo pesquisas divulgadas nesta sexta-feira, dia 31, pela Prefeitura de São Paulo, 386 pessoas se autodeclamaram trans. O maior número de pessoas em situação de rua tem entre 31 e 49 anos e representam 46,6% do total. Com relação à cor da pele declarada, 47,6% se consideram pardos. O levantamento registrou que 45% desta população está localizada na subprefeitura da Sé, no centro, e 19% na Moca, zona leste da cidade. Já as subprefeituras de Palheiros, Sapopemba e Perus registraram a menor concentração, 0,7%. Segundo o censo, na cidade de São Paulo, são 24.344 pessoas que estão em situação de rua. Do total, 11.693 estão acolhidas e 12.651 em locais públicos ou na rua. Em comparação com o último censo, realizado em 2015, houve um aumento de quase 60% da população de rua, já que na capital havia antes 15.905 pessoas. Os conflitos familiares seriam a principal causa para as pessoas deixarem as casas, 50%.
Já outros fatores, como desemprego, 23%, problemas com álcool e drogas, 33%, perda da moradia, 13%, e passagem pelo sistema penitenciário, 3%. O prefeito Bruno Covas afirmou que as pesquisas estavam programadas para 2020, mas ele decidiu antecipar porque não teria como tratar da implementação de uma política pública sem ter os dados para saber o que fazer e de que forma proceder. O estudo foi feito pela Qualitest Ciência e Tecnologia Limitada. A empresa iniciou o trabalho em agosto de 2019 e seguiu uma metodologia que permitiria comparar dados com levantamentos anteriores. Foram percorridos mais de 6,8 mil pontos de abordagem, número maior do que em 2015, quando foram visitados 2,8 mil pontos. Doc News, mercado de trabalho. A taxa de desocupação da população economicamente ativa, apurada pela PNAD, caiu 0,8 ponto percentual no trimestre de outubro-dezembro de 2019, em relação ao trimestre de julho-setembro, 11,8%. Divulgou nesta sexta-feira, dia 31, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2018, 11,6% houve queda de 0,6 pontos percentuais. Já a taxa média anual recuou de 12,3% em 2018 para 11,9% em 2019. A população desocupada representa atualmente 11,6 milhões de pessoas. Caiu 7,1%, menos 883 mil pessoas, em relação ao trimestre anterior, e recuou 4,3%, menos 520 mil pessoas. Em relação ao igual trimestre de 2018, a média anual de desocupados ficou em 12,6 milhões e recuou 1,7%, menos 215 mil pessoas, em relação a 2018. O número de empregados com carteira de trabalho assinada é de 33,7 milhões de pessoas. Cresceu 1,8%, mais 593 mil pessoas, frente ao trimestre anterior, e subiu 2,2%, mais 726 mil pessoas em relação ao fim de 2018. O rendimento médio real é de R$ 2.340 nos últimos 3 meses do ano passado. Ficou estável em ambas as comparações. A média anual de 2018 foi de R$ 2.330, com variação de mais de 0,4% em 2019. Doc News Cinema. O trailer de Velozes e Furiosos 9, lançado no dia 31, durante um show comemorativo da franquia, revelou o retorno inesperado de um dos personagens mais queridos dos fãs, Han Lui, interpretado por Sung Hank. Han foi introduzido em Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Com o desenvolvimento da franquia, o terceiro capítulo de Velozes e Furiosos se tornou um prelúdio, e apesar de mostrar, agora aparente, a morte de Han, o personagem retornou como parte da equipe protagonista em episódios futuros, com aparição pequena no quarto longa. Han se tornou queridinho dos fãs a partir do 5º filme Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, e desenvolveu um romance com a personagem de Gal Gadot, Gisele. Seu papel maior na franquia após o terceiro filme vem em Velozes e Furiosos 6, quando na batalha final, Gisele se sacrificava para salvá-lo. Em uma de suas cenas, Han revela seu desejo de ir para Tóquio, encerrando o ciclo a cena do pós-créditos no 7º filme. Mostra vilão Deckard Shaw, Jason Statham, revelando ter sido o assassino de Han. Mas como Hollywood bem ensina, enquanto o corpo não é mostrado, a morte não é definitiva. Assim, naturalmente, o retorno de Han sempre seria possível. Com a ausência de Statham no elenco, ficará por conta do personagem explicar a sua suposta morte. Velozes e Furiosos 9 tem estreia marcada para 22 de maio. Doc News Esporte, Fórmula 1.
Fernando Alonso voltou a falar sobre a Fórmula 1, mas agora sobre o período em que esteve na categoria. O espanhol de 38 anos afirmou que sempre foi alvo de muitas mentiras ao longo de sua trajetória, chegando a destacar ter sido chamado de egoísta. O bicampeão está fora da principal categoria do automobilismo mundial desde o final de 2018. E apesar de uma jornada de grandes resultados, o asturiano também ganhou a fama de piloto difícil e de convívio complicado dentro das equipes. Entretanto, o vencedor das 24 horas de Le Mans procurou descartar a imagem de mal e ainda esclareceu situações que entende ter sido publicadas como mentiras ao seu respeito, citando como exemplo o pós-GP do Brasil de 2012, e que aparentava estar triste e chocado por perder o título para Sebastian Vettel. Aspas para Alonso: há episódios sobre minha carreira que não são verdades. Saí do meu carro e estava olhando o Felipe, o Massa, que por alguma razão não conseguiria parar de chorar. Fecha aspas, falou em entrevista à Fórmula 1 Racing Magazine. Continuou: eu estava com os mecânicos e sua esposa, então estava lá esperando por ele, vendo se estava bem. A história de que estava chocado ou triste, não me preocupei muito. Queria dar um abraço em Felipe apenas, disse ele. Ouvi pessoas dizendo que foi egoísta. Na Ferrari e em outras equipes, sempre dividi meus prêmios bônus com os meus mecânicos. Pensava que, se tínhamos um pódio ou vitória, não foi só por mim, mas pelo trabalho em equipe. Então, se ganhava 30 milhões de euros, dividiria com o time. Quando entro em um projeto, me comprometo 100% com o time e dedico minha vida para aquela equipe daqueles caras. E eles apreciam isso. A última coisa que sou é egoísta. Isso é porque fui o melhor com os meus companheiros? Não posso me desculpar por isso, disse ele. Doc News. Celebridades. A mãe do apresentador Augusto Liberato, Maria do Céu, deu entrevista pela primeira vez após a morte do filho. A senhora, de 90 anos, conta que nunca mais teve coragem de voltar à casa de Gugu. Para a casa dele foi apenas uma vez depois do acidente, porque não tive mais coragem. A sensação de chegar e não encontrar deixar um vazio ainda maior, disse ela. A revista Veja: meu filho viajou e nunca mais voltou. Ela contou o momento que recebeu a notícia do acidente do filho. Aspas para ela: fomos direto ao aeroporto. Eu embarquei com a roupa que estava vestindo. A confirmação da morte foi no hospital, fecha aspas. Diz em entrevista: Antônio Augusto Moraes Liberato tinha 60 anos e era pai de 3 filhos que teve como médica Rose Miriam de Mateu. A companheira Rose esteve com o Gugu no momento do acidente. Doc News. Contexto histórico. A sociedade de massa e a teoria da bala mágica. Foi contra esse pano de fundo intelectual que os veículos de comunicação de massa se difundiram pelas principais sociedades ocidentais em seus primeiros anos. Para avaliar a influência que tais interpretações generalizadas da natureza humana tiveram sobre parte das ideias iniciais a respeito da mídia, temos de examinar sumariamente o período com que a comunicação de massa era ainda um fenômeno social relativamente novo com que o mundo tinha de defrontar-se. A propaganda de guerra e as crenças entre o poder da mídia. A primeira década do século XX mal passara quando a Europa e depois os Estados Unidos mergulharam a Grande Guerra. A própria divisão dos trabalhos, resultado heterogeneidade e individualidade que haviam possibilitado a existência de novas sociedades industriais, agora viraram um problema. A Primeira Guerra Mundial foi de fato a primeira das lutas globais em que as populações inteiras desempenharam papéis ativos e coordenados no esforço contra os inimigos. Na maioria das guerras anteriores, as forças militares postas levavam a cabo seus embates de certa forma, independentemente das populações civis, a menos que ocorresse de um combate ter lugar em sua região imediata. As pessoas em casa não se achavam intensas nem pessoalmente envolvidas. Isso fora particularmente verdadeiro na Inglaterra,
que não havia sido ocupada por um inimigo desde a invasão normanda. Era também verdadeiro para os Estados Unidos, que viram pela última vez soldados estrangeiros em suas praias durante a independência, embora a Guerra Civil tivesse acarretado grandes sofrimentos em algumas áreas. Esse novo gênero de guerra foi, com defeito, um embate da capacidade fabril de uma nação contra a da outra. E os exércitos do terreno estavam apoiados e totalmente dependentes de vastos complexos industriais dos respectivos países. Estes imensos esforços industriais exigiram a cooperação e entusiasmo irrestrito das populações civis que deles participaram. A guerra total impunha devotamento total de todos os recursos de nação. As amenidades materiais tinham de ser sacrificadas. O moral tinha de ser mantido elevado e pessoas tinham de ser persuadidas a deixar as famílias e alistar-se no trânsito das fábricas tinha de ser realmente com vigor inabalável. E não menos importante, tinha de ser arranjado dinheiro para financiar a guerra. A propaganda e a necessidade da Jamie Chafet. As populações diferentes, heterogêneas e diversificadas das sociedades industriais, contudo, não estavam unidas por aquele sentimento recíproco aglutinador, que mantém seres humanos reunidos como membros de sua totalidade. Não eram sociedades de Chafet, mas eram de severas, mas sociedades de massa, carecendo destes veículos eficazes. No entanto, eram justamente os mais laços de sentimentos que se faziam necessários para unir aquela gente em solidariedade positiva por trás dos respectivos esforços de guerra. À medida que cada país se comprometeu politicamente com a guerra, seguiu a necessidade mais crítica e urgente de forjar pelos sólidos entre o indivíduo e a sociedade. Tornou-se essencial mobilizar sentimentos e lealdades e instalar nos cidadãos ódio e medo contra o inimigo, manter elevado seu moral diante das privações e captar energias em uma efetiva contribuição para a nação. O meio para alcançar essas metas urgentes foi a propaganda. Mensagens e propagandas cuidadosamente projetadas mergulharam a nação em noticiários, fotos, filmes, discos, discursos, livros, sermões, cartazes, noticiários, telegráficos, boatos, avisos e murais e panfletos. Planejados da política de alto nível, decidiram que se achava o jogo era tão grandioso e os fins tão importantes que isso justificava quase qualquer meios. Os cidadãos tinham de odiar o inimigo, amar sua pátria e devotar-se ao máximo aos esforços de guerra. Não podiam depender de que o fizessem por conta própria. Os veículos de comunicação de massa disponíveis então tornaram-se as principais ferramentas para persuadi-los e agir assim. Após a guerra, diversas pessoas que haviam estado envolvidas intimamente na produção de propaganda ficaram carregadas de sentimentos de culpa acerca de grosseiros embutes que haviam participado. Mentiras deslavadas foram contadas por dados cerca de outro lado. Quando postas perante as populações da época através dos veículos de massa, foram frequentemente acreditadas. Tal persuasão, em grande escala, de populações inteiras com emprego de veículos de massa, nunca fora vista antes e foi conduzida de maneira habilidosa e extremamente coordenada. Também os tempos eram aparentemente mais inocentes. Até a palavra propaganda não era entendida pelo cidadão comum. Após a guerra, quando ex-propagandistas publicaram um chorilho de revelações sensacionalistas acerca de suas bulas no tempo de guerra, o público era geral e ficou mais esperto. Para exemplificar rapidamente o material julgado eficiente pelos propagandistas, as reações que buscavam com seus estímulos, transcrevemos o seguinte de uma revelação de pós-guerra bastante citada. A história de atrocidades foi um grande fator da propaganda inglesa. A maioria era engolida gulosamente por um público confiante. Teriam estado menos dispostos a aceitar as histórias sobre atrocidades alemãs se tivessem assistido ao nascimento da
mais Ugurgib, história da atrocidade da sede do Departamento de Informações britânico durante a primavera de 1917. O general de brigada J.V. Charteris comparava duas fotos empreendidas com alemães. A primeira era uma reprodução vivida de uma cena horrível, mostrando cadáveres de soldados alemães sendo arrestados para serem enterrados atrás das linhas de frente. A segunda mostrava cavalos mortos a caminho da fábrica, onde a engenhosidade alemã extraía sabão e óleo das cercadas deles. A inspiração para mudar as legendas das duas imagens acudiu o general Charles Terris como um relâmpago. Habilmente o general usou a tesoura e colocou a legenda: cadáveres alemães a caminho das fábricas de sabão. Embaixo dos soldados alemães mortos, dali em 24 horas, a foto estava na mala de correio para Xangai. O general Charteris despachou a foto para a China, a fim de revoltar a opinião pública contra os alemães. A reverência dos chineses para com os mortos alcançava as raias de adoração. A profanação de mortos atribuída aos alemães foi um dos fatores responsáveis pela declaração chinesa de guerra contra as potências centrais. Se esse propagandista, em particular, estivesse certo em sua avaliação do impacto da falsidade, foto de jornal não precisava se preocupar. O exemplo é o efeito alegado e constitui materialização clássica do tipo de teoria de comunicação de massa em que se apoiavam tais esforços de propaganda. Era uma teoria relativamente simples e coerente com a imagem da sociedade de massa, que era a herança intelectual do século XIX. Admitia que estímulos claramente concebidos atingiram cada indivíduo da sociedade de massa através da mídia, que cada pessoa perceberia da mesma maneira geral e que eles provocariam uma reação mais ou menos uniforme de todos. Doc News. E esse foi o Doc News. Gostaram do programa? Envie o seu feedback e a sua opinião no comentário da postagem desse vídeo no Facebook e também no YouTube. Não deixe de curtir e seguir a Memory News no Facebook. 5 anos com você, sempre procurando fazer o melhor e prestar serviços e deixar você bem informado. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva, é de graça, você vai gostar. E tem o News Memory no Instagram. Siga a gente no Instagram e siga a gente no Twitter. Para maiores informações, você acessa o nosso site atualizado, memoryavance.blogspot.com. memoryavance.blogspot.com. A todos um grande abraço, um ótimo domingo para você, bom início de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Fique ligado, pois esse é o Doc News. Aonde você estiver, a Memory está contigo, sempre. Doc News. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão.
curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real, depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Vem aí, Doc News. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você.